sentar nesse instante. Estamos na 7ª semana da família. Isso é uma graça, é uma maravilha a gente poder estar nessa condição. A gente tem essa condição de vir à igreja, de vir à casa do Senhor, e a gente pode falar abertamente sobre esse tema. E a gente sabe que também vindo à casa do Senhor, é bom vir à casa do Senhor, porque a gente sabe que na presença de Deus acontecem maravilhas, não é verdade? Desde a hora que você chegou até agora, eu tenho certeza que você tem sido tocado pelo que Deus está fazendo nessa noite. Porque onde Deus está, é impossível não acontecer maravilhas. É impossível nós sairmos da mesma maneira que nós chegamos, não é verdade? Mas como nós estamos falando sobre família, o tema é família, é semana da família. E aí eu gostaria de pensar com você como é difícil viver em família. Porque é difícil viver com pessoas, não é? Mesmo dentro da mesma casa, com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, somos tão diferentes um do outro, não é assim? Um irmão muito diferente do outro. Agora imagina, marido e mulher que vieram de famílias diferentes. É difícil viver em família. Talvez o lugar que nós mais enfrentemos batalha seja dentro de casa. Pelo menos são as mais dolorosas, as mais tortuosas. Porque se a gente enfrenta batalha no trabalho, o que é que a gente faz? Passou o expediente, a gente vai para casa. Mas se a gente enfrenta batalha na família, a gente acorda com a batalha, a gente almoça com a batalha, a gente dorme com a batalha, não é assim? E às vezes, talvez a gente até fique pensando assim: qual a minha parte nesse latifúndio? Qual a minha culpa? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, por isso que minha família está desse jeito? A questão é que família é assim. Claro que não foi a família do jeito que Deus planejou, mas é a família que nós temos. E a gente sabe quando tudo isso começou. E aí a gente pode trazer exemplos como a família, a primeira família da terra. Penso eu que essa era a família perfeita, até que o pecado entrou. Agora você imagine o que é para um pai e para uma mãe ter filhos e um filho tirar a vida do outro. Terrível, né? Já imaginou? Aliás, já é de doer o coração quando uma mãe vê um filho brigando com o outro. Um pai vê um filho contra o outro. Já é muito difícil. Tem algum pai aqui que se alegra quando vê os filhos brigando? Alguma mãe? Não, né? Isso incomoda a gente, isso dói. Imagine para Adão e Eva. E ainda entrou para a história como o primeiro homicídio da terra. Família difícil. Que dureza deve ter sido, né? Para Eva e para Adão. Além de tudo que já tinha acontecido, de estarem distantes de Deus, terem que passar por essa luta na sua casa. E aí, outras famílias, né? Nós temos Abraão. Aliás, diga-se de passagem, se nós estamos hoje aqui, nós somos benditos, né? Benditas serão todas as famílias da terra por causa de Abraão. Mas mesmo Abraão, sendo aquele que nos abençoou, que nos dá a graça hoje, digamos assim, a vida dele, a história dele, a disponibilidade dele, para que Deus formasse o seu povo, né, nessa terra e trouxesse salvação para nós, ele também tinha uma família que não era fácil. Afinal de contas, Abraão concordou com Sara em fazer a primeira barriga de aluguel de todos os tempos. Aceitou a sugestão de Sara para Agar se deitar com ele e daí gerar o filho que Deus disse que seria de Sara. E aí começou o problema. Primeiro já começa um problema, né? Porque você sabe, 2 mulheres envolvidas. Aliás, já dizem por aí que já é difícil uma mulher só, imagine 2.
Aí Sara, quando vê o menino crescendo, eu imagino que não era fácil, talvez, né? A Agar ficasse... A Bíblia fala que ela, é como se ela provocasse, né? A ira de Sara. E aí Sara foi se inchando, se inflamando e disse: quero que vá embora esse menino, não quero esse menino aqui. Agora imagine para um pai ter que mandar seu filho embora. E olhar e ver o menino indo distante. Aliás, né, imagine o problema que deu. A gente está vendo até hoje aí, né? O resultado de um filho rejeitado. Abraão, aquele que abençoou todas as famílias da terra, também tinha uma família difícil. Mas não só Abraão, a descendência dele também. Isaac orou 20 anos para que a sua amada, a mulher que ele tanto amava, tivesse um filho. E quando ela gera, quando ela engravida, a Bíblia nos conta que dentro dela tinha 2 nações que brigavam entre si. Ou seja, já no ventre já era briga, já era luta. Um menino só na barriga já dá chute, imagine 2 brigando. E não só isso. Isaac e Rebeca não tiveram sabedoria para criar os seus filhos. E um era mais preferido que o outro. Aí lembra da história toda, né? Jacó teve que fugir. Passou tanto tempo. E dentro do coração do outro, a raiva que queria acabar com seu irmão. Imagine. Só que quem ficou em casa foi o irmão rancoroso. O irmão que estava chateado porque não recebeu a bênção. Aliás, a bênção que o pai... A bênção que sobrou para ele, colocava ele sobre a servidão do irmão. Família difícil, não é? Mas era a família que eles tinham. Era a família deles. E aí, não bastasse isso, veja a sequência, Jacó. E Jacó tem muitos filhos, muitas mulheres e muitos problemas. Muita mulher dá problema. Uma mulher é bênção. Uma mulher é ajuda de Deus. 2 mulheres, aí já começa problema. Aí você pode estar pensando, mas por que a Bíblia permitia? Eu quero dizer que a Bíblia ela não é exemplar no sentido de que a gente vai seguir todos os exemplos que ela é preceitual. Deus criou preceitos para a família. E o preceito de Deus, ele disse lá no Gênesis: deixará homem, pai e mãe e se unirá a 1000 mulheres? A 2 mulheres? Não. Unir-se-á a sua mulher. Uma única mulher. E aí está lá Jacó com aquele monte de mulher, aquele monte de filho. E tinha um que era mais preferido. E que como não bastasse ser o preferido, o pai com a sua sabedoria imensa colocava o filho numa situação ainda mais constrangedora. Porque fazia do filho vigia, espião. Lembra aí. Quem teve ou quem tem irmãos, lembra quando você era menor que seu irmão contava alguma coisa que você fez? Você gostava? Me lembrei da minha história com minha irmã. Me lembro, eu era adolescente. E aí nós fomos no aniversário, na rua mesmo que a gente mora. E minha irmã foi, porque minha mãe colocava minha irmã como minha vigia. Minha irmã era mais nova do que eu, mas ela ia para tomar conta de mim. Imagine, que situação. Ela ia para cuidar de mim, ou não, para fofocar o que eu ia fazer. Minha mãe tinha estipulado o prazo que eu tinha que estar em casa. 22 horas, 10 horas, se você não tiver nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Se não chegar no horário, vai complicar. E daqui a pouco, antes de acho que dar 9 horas, minha irmã já estava em casa, chegou. E eu atrás correndo, não conta não, não conta não, não conta não. Porque eu tinha arranjado um namoradinho. Sem ela ver. De repente ela me pegou, dando lá um beijinho no namoradinho. Ela foi correndo para casa contar. Você acha que eu gostei? Eu queria bater nela. Imagine a condição também dos irmãos de José. Família difícil, né? E aí vai, várias e várias famílias. A gente tem a história de Eli.
Lembra de Eli, que era sacerdote, né? Finéias e Ofni. Juntei o nome dos dois, Ofinéias. Fiz um só. Eles eram maus, eles eram perversos. A Bíblia diz que eles não tinham compromisso com o ofício sacerdotal. E o pai era um excelente sacerdote do Senhor. E Samuel, que dizer de Samuel? Tantas coisas boas, desde o chamado de Samuel, criancinha ele foi chamado para, né, o ministério ao Senhor. Aliás, no ventre da sua mãe ele foi oferecido ao Senhor. Teve 2 filhos complicadíssimos. A Bíblia diz que Samuel colocou ele como juízes em Berseba e eles não faziam o que o seu pai fazia. Eles não agiam como seu pai fazia. E aquilo fez a ira do povo, a ira dos líderes chegar a uma medida que aí eles desejaram: a gente quer um rei agora. Serve não, esses juízes aí tá complicado. Aí começa a saga do rei. E aí a gente vai ver também a história. Vou voltar um pouquinho à história de José, só para lembrar que às vezes a gente faz tudo certo. A gente serve ao Senhor de todo o nosso coração. A gente ama ao Senhor, a gente ensina o caminho por onde seguir, mas mesmo assim os nossos filhos podem escolher se desviar deles. Porque a gente sabe que a salvação é uma experiência individual, não é verdade? Aconteceu isso com José. A gente sabe a história de José. Apesar dele ter sido espia dos seus irmãos, né? Ter levantado a ira nos seus irmãos e por isso ele acabou sendo vendido. Por isso não, por causa dos propósitos de Deus, a gente sabe que estava tudo já nos planos do Senhor. Mas ele teve 2 filhos. Imagine, ele teve 2 filhos, um que se chamava Efraim, outro Manassés. Perdão e prosperidade era o nome dos filhos, né? Significado dos filhos de José. E sabe o que aconteceu? Sabia que Efraim teve filhos que morreram enforcados porque tentaram roubar gado. Era ladrão de gado. Olha que coisa terrível. Famílias complicadas, não é? A gente admira tanto José, a gente fala tanto de José, não é assim? Mas é a família que eles tiveram. E às vezes nós não podemos nos encontrar nessa mesma condição. Pode ter gente complicada da nossa família, mas ainda assim é a nossa família. Amém? Ainda assim é essa família que vai nos ajudar a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida e na vida daqueles para quem Deus nos chamou. Amém? Porque aconteceu assim com esses homens de Deus e não vai ser diferente com a gente. E aí começa a história, né, de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí eu gostaria que a gente lesse o texto que está em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. E está escrito assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar,
o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? E essa história de Davi a gente conhece, o chamado de Davi, a gente sabe que Davi era o improvável. Lembra que por causa dos filhos de Samuel, o povo clamou por um rei. E Davi era o improvável. Não era aquele que Samuel escolheria. Aliás, nem o pai de Davi acreditava que Davi poderia ser escolhido como rei. Mas Deus disse: não, nenhum desses. O que leva Samuel a dizer: cadê? Tem mais? E a gente sabe a história. E aí Davi é ungido rei, mas ele não tomou posse, não foi empossado imediatamente após, a sua unção. Ele passou por grandes batalhas. E a gente sabe, por exemplo, que o pai usava Davi como entregador. Como é que chama? Delivery, como é que chama? Esqueci o nome. Quem entrega um office boy, alguma coisa assim. Para levar lá um lanchinho para os irmãos. Trabalhava na iFood. Ou na Uber Food, sei lá, em qualquer canto. Estava lá Davi. E Davi foi, lembra que o irmão de Davi, quando Davi chega, afronta Davi até dizendo, já sei o que está no teu coração, você bem que quer ver o negócio pegar fogo. Quando Davi viu que os filisteus estavam atacando o povo de Deus e ninguém fazia nada, todo mundo morrendo de medo. Mas veja que Davi, ele não retrucou o seu pai dizendo: não vou porque agora eu sou rei. Ninguém manda em mim. Imagina se eu vou fazer um trabalho desse de office boy e eu rei. Manda outra aí, chama aí um servo aí qualquer. Não, Davi foi. E foi a grande oportunidade de Davi. Quando Davi viu que aquilo tudo estava acontecendo e que foi inclusive prometido que quem vencesse o filisteu casaria com a filha do rei. Aí Davi, juntou duas coisas. Primeiro que ele não estava lá muito alegre com aquela afronta ao Senhor dos Exércitos. Mas ele teria como recompensa se tornar genro de Saul. Que relação conflituosa, que família complicada. Imagina o sogro querendo matar o genro. Foi nesse contexto, depois todos conhecem a história de Davi. Foi isso que fez com que Davi tivesse que sair do meio do seu povo para se refugiar numa terra estranha à sua, inclusive inimiga do seu povo. Foi se refugiar no meio dos filisteus. E lá Davi foi muito bem acolhido. Ele foi tão bem acolhido, o rei filisteu acreditava na fidelidade, no caráter de Davi, no compromisso. Davi chegou lá com 600 homens. Homens de coração amargurado. Homens que, como Davi também foi rejeitado, mas se uniu e se tornou o exército de Davi. Tem muitas histórias sobre isso. Mas aí Davi está lá servindo ao filisteu. Ele era tão querido pelo rei filisteu que o rei filisteu lhe deu uma cidade. E essa cidade era Ziclag. Para que ele pudesse morar com os seus homens, com seus filhos, com suas filhas. Que as suas posses estivessem naquela cidade. Mas mesmo
mesmo Davi sendo querido pelo rei, admirado, que não duvidava da sua integridade em hipótese alguma, quando o rei filisteu resolveu atacar o rei Saul, os príncipes filisteus, os comandantes da guarda do exército filisteu disse: Davi não. Como assim Davi vai com a gente nessa guerra? Olha o problema se Davi for com a gente vai atacar o povo dele, o rei dele. E se no meio dessa batalha ele resolver se virar contra nós? Não, Davi não vai. E o rei filisteu, entristecido, porque acreditava na fidelidade de Davi, sabia que Davi não iria traí-lo, mas por causa dos seus líderes, ele disse: Davi, você tem que voltar para casa. É nessa hora que, quando Davi está voltando, que de longe ele olha para Ziklag e ele já vê fumaça. Já imaginou? Você está chegando em sua casa, você saiu, passou alguns dias fora, e você vê que o portão da sua casa está aberto, você deixou trancado. A porta da sua casa está aberta, não tem alguma coisa errada, não é? Imagine o coração de Davi e o coração dos homens que estavam com ele, como não ficou, quando viu de longe que havia fumaça em Ziklag. E chegando lá, a gente chega nesse texto, né, que a gente acabou de ler, que conta que encontraram a cidade assolada, tudo havia sido queimada, não tinha uma pessoa sequer, também não tinha nenhum corpo, graças a Deus, mas não tinha um homem, uma mulher, uma criança, não tinha ninguém, e também não tinha um bem, não tinha nada, tudo havia sido levado. E aí a palavra nos conta que Davi e o seu bando, né, seus homens, seus soldados, só tiveram uma coisa para fazer: chorar até não aguentar mais. Veja se não é assim que a gente se sente quando alguma coisa vai mal na nossa família, que o casamento não vai bem, que os nossos filhos não estão seguindo aquilo que a gente sonhou, o caminho do Senhor, não estão sendo bem-sucedidos, ou então estão em maus caminhos, literalmente, fazendo coisas que são reprováveis, não só a Deus, mas também aos homens. A nossa alma chora, não resta outra coisa a fazer, a gente não sabe o que fazer. E era isso que estava acontecendo com Davi e com aqueles 600 homens. Eles choraram, 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 até não ter mais força. E como se não bastasse, Davi chorou, chorou, e como não bastasse, já ter perdido as suas duas esposas, né? Os filhos, todos os seus bens, os homens que andavam com ele, lado a lado, todos os dias, se revoltaram contra ele. Queriam apedrejá-lo. Veja se não é assim que às vezes acontece quando algo vai mal na nossa família. Às vezes a gente está tão angustiado, a gente já chorou, já não tem mais força, a gente vai procurar um culpado. O culpado pode ser a igreja, que não forneceu para o meu filho a educação que ele precisava. O culpado também pode ser a igreja, porque não deu o apoio, o conselho, o pastoreio. O culpado pode ser o marido, a esposa, pode ser a sogra, o tio, o cunhado, vai ser alguém. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou ou se animou no Senhor. Então, o que fazer quando nós percebemos que o problema está na nossa própria casa e o nosso coração está assolado pela dor, porque a tragédia atingiu o lar ou a nossa própria família, né, em cheio? Fazer como os homens de Davi? Ou fazer como Davi? A Bíblia diz que ele se animou e consultou ao Senhor. E aí que eu quero convidar você para a gente refletir nas lições que a gente pode aprender com essa experiência de Davi, com o próprio Davi. Davi nos ensina que
A primeira lição que ele nos ensina é que para lutarmos por nossas famílias, nós precisamos estar com os olhos encharcados de lágrima. Sabe quando a gente chora que não tem mais força? É nessa hora que a gente sabe que não tem mais o que fazer, que a gente busca ao Senhor de verdade. E a gente busca o que o Senhor tem para dizer, porque o nosso coração se quebranta e a gente consegue ouvir a Deus. Porque antes parece, quando não tem lágrimas ainda, a gente acha que pode resolver o problema da nossa família. A gente pode resolver o problema com o nosso filho falando, reclamando, resmungando, repetindo todo dia a mesma coisa. Se não estudar, não vai ser nada nessa vida. Falando para o esposo, você não me dá atenção, você não é amoroso. Falando para a esposa, você não serve para nada. Aí eu só quero que você pare e pense se a sua fala está resultando em está dando algum resultado, está surtindo efeito. Você já ganhou alguma batalha assim? Só falando? Se você ganhou, a gente precisa sentar e conversar, porque eu preciso aprender essa estratégia, porque essa é eu vejo que não funciona em um monte de lugar, a não ser que você descobriu alguma coisa. Davi sabia que essa era uma luta que não era para ser guerreada com as armas carnais. Quais são as armas que nós somos hábeis em utilizar? Reclamação, cobrança, xingamentos muitas vezes. Somos hábeis nisso, né? Armas que são carnais. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta, né, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sofisma, fortaleza e trazer todo o pensamento cativo a Cristo, ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Cristo. Essas são as armas que nós precisamos aprender a lutar. E que a gente só vai fazer isso na hora que a gente estiver, quebrantado, de joelhos. A gente só vai servir ao propósito de Deus na nossa família na hora que nós estivermos chorando tanto, que nós não temos mais força para fazer nada, para usar as nossas armas. Que nós não temos mais força para levantar a maldosa língua, afiada espada, que, como o Tiago diz, é como uma fagulha que um pequeno bosque incendeia. Que a língua, a palavra de Deus nos diz que na ponta da língua está, né? A vida e a morte. Quando nós estivermos quebrantados o suficiente, nós estaremos de joelho. Porque um coração quebrantado reconhece o seu lugar. Sabe que não pode fazer nada, que só Deus pode fazer qualquer coisa. Falar quase sempre não provoca a mudança que desejamos. E se mudar, é temporário. Porque logo, a pessoa volta a fazer o que ela disse que não iria fazer. Mas quando nós usamos as armas espirituais, quando a mudança vier, ela vai vir de dentro para fora. Você não vai precisar se esforçar em coisa alguma. A luta, a guerra vai ser ganha sem você fazer nada. As maiores vitórias são obtidas quando estamos com o coração quebrantado diante de Deus, com lágrimas. Agostinho foi um dos grandes homens, né, da igreja, um dos grandes teólogos. E a história dele, a biografia dele diz que a mãe dele orou por ele 30 anos, porque ele era um homem devasso, aprontava horrores nesta vida, mas a mãe dele não desistiu dele, chorou. Só 30 anos depois, ele se tornou um homem que até hoje nós falamos dele. Ele é um teólogo importante. Muitos ensinamentos vieram através da vida de Agostinho. A vida de Agostinho acabou por influenciar a vida de Lutero. E aí, olha só, Lutero acabou por influenciar a nossa vida. Então vale a pena a gente chorar por nossa família. Porque você não sabe quem vai sair da sua casa. A gente não sabe se Billy Graham da nova era não está, né? Entre os nossos. Deus faz maravilhas quando nós nos pomos de joelho.
Segunda lição que nós podemos aprender com Davi, no versículo 6 de 1 Samuel 30 diz que Samuel teve o seu ânimo renovado, porque ele se renovou, ou ele se animou no Senhor. Ele se animou, aqui nessa versão diz assim, ó, se esforçou no Senhor. Outra versão vai dizer, ele se animou, ele se renovou no Senhor. E é por isso que nós precisamos estar aqui. A pastora Jaciane falou da importância de nós congregarmos. Porque também na presença, no corpo de Cristo, que nós animamos um ao outro, nós somos animados e o Senhor nos anima. Se nós estivéssemos em casa, pode ser que a gente se distraísse mesmo com a internet ligada, mas aqui nós centramos a nossa atenção no que Deus tem para nós. Nos animemos no Senhor, nós precisamos nos animar. E minha palavra hoje aqui é para te encorajar a você a se reanimar em relação a qualquer circunstância na tua vida. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei se é no seu casamento, se é na relação com seus filhos, se é na relação profissional, financeira. Não sei o que é. Mas eu quero te dizer que se você chorar, você se humilhar, você se quebrantar diante do Senhor, o Senhor vai te renovar as forças. Ele não promete que não vai ter luta, mas é vitória certa. Ele não diz que você não vai ter dificuldade, mas Ele diz que eu estou contigo todos os dias. Você não está só. Essa batalha, ela não é sua sozinho. Deus, Ele tem interesse em guerrear por você e ir à sua frente. Basta que você se quebrante, se anime nele, saiba que é dele que vem a esperança, saiba que é nele que está a solução. Olha, não é na terapia de casais, não é no gabinete pastoral, não, a solução está em Deus. Claro que essas coisas podem ser instrumentos na tua vida. Não é o psicólogo que vai trazer cura para tu. É você se reanimar e saber que em Deus está a tua cura. Não sou contra nada disso não, viu gente? Mas eu quero dizer, para você colocar a sua esperança no lugar certo. Porque Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E a terceira lição está no verso 7. Para lutar por sua família, é necessário orar a Deus e ouvir o que Ele tem a dizer. E não precisa de palavras bonitas. A oração de Davi, inclusive, foi bem simples, né? 2 frases. Deus, é para eu ir? Vou voltar vitorioso? E ele teve a resposta. Sim, vai, você vai vencer. A gente precisa, sim, orar. Mas também precisa ouvir a voz de Deus. E como é que eu ouço a voz de Deus? É através da sua palavra. Eu não posso ficar com um pensamento mágico, esperando que saia alguém de longe e venha me dizer uma palavra, uma profecia, para eu saber que Deus vai fazer. Eu tenho que olhar para as promessas, já estão lá. São muitas promessas. Milhares de promessas. E eu tenho que me apropriar do que Deus já disse e usar isso como armas espirituais para animar a minha fé e para fazer o que Deus me orienta. Então, para lutar por sua família, é necessário orar. Não precisa ser uma oração bonitona. Tem gente que tem vergonha de orar em público, né? Porque faz assim, eu não sei orar não. Eu falo, você sabe conversar? Se você sabe conversar, você sabe orar. Porque orar é conversar com Deus. A diferença é que quando a gente ora em público, os outros ouvem a nossa conversa com Deus. Mas eu sei que você sabe orar. Porque quando você entra no seu quarto, no seu secreto, você abre seu coração para Deus. Você fala tudo que você está sentindo. Mas não esqueça, não saia sem ouvir a resposta. Ou você é daqueles que passou lá a sua hora de oração, mas 1 hora, já tá.
Tchau, fui, viu, Deus? Aí Deus faz, ei, Ele queria falar com você e você não deu espaço para ouvir a resposta. Às vezes a gente pede e não espera a resposta. E diz, Deus não falou comigo. Eu falo, eu peço e Deus não falou comigo. Descanse, espere, confie, se aproprie das promessas do Senhor. Ore de todo o seu coração. Ore de coração quebrantado. Você não precisa ser aquele crente 6 horas. Você conhece aquele crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim é aquele crente 6 horas, né? Que o tempo inteiro está pedindo, você pode orar por mim? Não é que a gente não vai pedir, deve pedir a oração. Mas eu não posso confiar somente que a oração do outro vai fazer a diferença na minha vida, porque eu preciso me relacionar com Deus e experimentar o poder de Deus na minha vida. Amém? Que os outros orem por nós, mas que nós mesmos sejamos aqueles que nos quebrantemos na presença do Senhor todos os dias. Fale com Deus, Ele resolve. Ele escuta o seu coração, não importa a forma como você ora. Existem problemas na família que a gente não vai resolver com conversa, com discussão. Normalmente na relação conjugal é assim. A mulher acha que vai mudar o marido, inclusive com intenção boa. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Como assim você não ora? Eu não entendo uma pessoa que não lê a Bíblia, que não ora. A intenção parece muito boa, não é? Mas provoca a mudança que você quer? Ou você enche a paciência do seu marido, ou o contrário. Ou então é com seu filho, tem que ler a Bíblia. Às vezes a gente impõe tanta rigidez nos nossos filhos, que outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e para ela é uma culpa tão grande se ela deixar um dia de ler a Bíblia. Ela se sente, sabe, a pior pessoa do mundo, que ela não presta para nada. Eu falei assim, a Bíblia não é para trazer peso, é para trazer, né? É para fazer a gente crescer na presença de Deus, e não para nos fazer sentir mal. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, querendo obrigá-los, ao invés de animá-los a conhecer a Deus, em prosseguir a conhecer a Deus. Ninguém muda ninguém com discussões e com brigas. Você não vai ganhar essa vitória com queda de braço, mas com oração. Não sei qual é a sua batalha. Não sei se é com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe. Não sei, também não preciso saber. Mas é com oração que você vai ganhar esta batalha. A Bíblia nos conta lá em Apocalipse capítulo 8, que as orações, os anjos colhem ela assim, ó, e leva até Deus. E depois Deus derrama a sua graça sobre a terra. Então tem anjos que estão colhendo as nossas orações. Acredite nisso, é a palavra de Deus que diz, não sou eu. A oração de Davi era uma oração simples, mas ele teve fé em Deus. Quando a gente ora, Deus responde. Deus respondeu a Davi. E eu quero encorajar você a lutar por sua família. Agora uma última lição que a gente aprende com Davi é, além de, lembra aí, a primeira coisa é o quê? Lutar com lágrimas, olhos encharcados. A segunda lição, quem lembra? Oração, foi a terceira, animar-se no Senhor. Então, primeira, lutar com lágrimas ou com os olhos encharcados. Segunda, reanimar-se no Senhor. E terceira, orar. Mas qual a quarta lição então a gente aprende com Davi? Davi ouviu a Deus, ouviu a resposta. Ele ficou esperando a bênção chegar? Lutar. Ele foi lutar. Porque
Oração não dispensa ação. Agora sim, você orou, Deus falou, Deus te deu a estratégia. Agora você vai lutar esta batalha com as armas que o Senhor te deu. Você vai à luta. O que tiver que mudar, você vai mudar. Mas você não vai mudar o outro, é em você. Se você falava, reclamava, resmungava, brigava, discutia, resolvia na raiva. Tem gente que só resolve as questões com raiva. Você conhece gente assim? Que só toma decisão irado. Se a raiva passar, já acalmou tudo. Mas se a gente ora, a gente vai usar a estratégia certa e na hora certa. Oração não dispensa ação. Agir sem oração não é sábio, mas também orar sem agir também não é sábio. É uma omissão. Lembre-se que todas as vezes que Deus operou maravilhas, que foram milagres que foram feitos, teve a participação do homem. Abriu o mar vermelho, Moisés teve que tocar. Para sair água da rocha, Moisés teve que tocar. Não foi assim? Lázaro ressuscitou, os homens tiveram que tirar a pedra. Tem uma parte que nos cabe. Só que essa parte é orientada pelo nosso próprio Deus. Não é do meu jeito. Não são armas carnais. Então, o que tiver ao seu alcance, faça. É para orar, ore, chore, mude se precisar mudar. Assuma a postura que precisa ser assumida. Não sei qual é. Você é quem sabe. Mas haja. Ore e haja. Davi não ficou de braços cruzados. Ele agiu. Porque Deus não nos promete a ausência de lutas, mas a vitória é certa. Ele não nos diz que a caminhada é fácil. Pelo contrário, a gente sabe que o caminho é estreito. Mas a chegada é segura. A gente sabe para onde a gente está indo. Se você estiver certo de que Deus restaurará a sua vida, a sua família, é só confiar e seguir. Seguir nesse alvo, não perder de vista. Agora, assim como Davi, lembra que o texto diz que ele recuperou tudo. Todas as coisas. Vacas, todos os animais, ovelhas, esposas, os filhos, tudo foi recuperado. Não aceite para a sua casa, para a sua família, nada menor do que você já teve. Tinha sorriso, não tem mais? Não se contente com isso. Queira, lute, busque, que Deus vai restituir na tua casa. Não aceite menos do que você já viveu. Às vezes, a atitude de um membro da família vai fazer toda a diferença. Vai mudar o clima e mudar a situação. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas lá em casa a crente é só eu. Meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, só eu. Veja que a atitude de Davi mudou o coração daqueles 600 homens que queriam apedrejá-lo no início da história, porque estavam amargurados por causa das suas famílias. No final das contas, estavam todos juntos festejando a vitória. Comece a orar, escute a resposta de Deus. A melhor estratégia para resolver um problema em família é se voltar para Deus e fazer a parte que lhe cabe. Sua família será restaurada e servirá a Deus de uma forma gloriosa, pois tua casa vai ser como um farol apontando para Cristo. E assim, além de você viver as bênçãos de Deus na tua família, você vai ajudar outras famílias a alcançarem as mesmas coisas. É assim que a gente serve a Deus. É assim que uma família serve ao propósito do reino de Deus. A Bíblia está recheada de exemplos em que Deus coloca a família como símbolo da relação do homem com Ele. E a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento com os nossos familiares pode ser um serviço ao Senhor. As pessoas vão querer conhecer ao Deus que nós servimos. Se nós
fizermos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem vitória para a tua casa hoje. Você crê? Deus não quer que você tenha menos do que você já teve. Deus não quer que você esteja numa casa assolada, a fumaça subindo, perdeu uns, perdeu outros. Deus quer tudo que você perdeu seja restituído. Esse é o desejo de Deus para a tua casa, para a tua família. E vai ser assim no nome de Jesus. Se você se posicionar, se você chorar até não aguentar mais, reconhecendo que só Deus pode, se você se animar no Senhor, se você orar e fizer a sua parte. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé nesse instante? Vamos orar. Pastor Danilton pode ir subindo. Nós vamos orar por tua casa. Às vezes a gente fez só uma semana de jejum e oração, mas pode ser que você precise de mais tempo orando e jejuando, se quebrantando na presença do Senhor. Faça o que você precisa fazer, o que o Espírito Santo de Deus te orientar, mas faça a sua parte, no nome de Jesus. Enquanto a pastora pregava aqui, o Espírito Santo me incomodou para trazer uma palavra. Eu não sei para quem é, mas você sabe, Deus sabe. Não sei se uma pessoa ou mais de uma, mas ela falava, citando o versículo 2 do capítulo 30, que dizia que levaram cativas as mulheres e estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram cativos. E o Senhor me incomodou a dizer a você, e você sabe quem é, você que o esposo saiu de casa, ou que a esposa saiu de casa e você encontra a casa vazia, que seu filho saiu de casa, ou que esteja envolvido com drogas, com bebida, com prostituição, alguém que está envolvido com adultério, você que está sentindo que a sua casa foi saqueada, o Senhor manda dizer, não morreu, ainda não morreu, porque o Senhor colocou, como Ele colocou a mão sobre esse povo para proteger, até que Davi buscasse de volta e levasse para casa. Ele está mandando te dizer nesta noite, eu estou com a mão sobre a tua família, ela não morreu, ela não foi sacrificada, mas eu estou protegendo, para que ela esteja de volta para a sua casa. Ah, Senhor, aqui está o teu povo, Pai. Eu sei que há muitas famílias que o inimigo andou penetrando, atacando, destruindo a casa, saqueando seus familiares, separando pai de filho, mãe de filhos, separando esposo de esposa, separando irmãos, destruindo, tentando destruir tudo dentro daquela casa. Mas a tua palavra nos diz que a tua mão poderosa está sobre a família desta casa, que a tua mão poderosa está sobre a família destes irmãos, dessas irmãs que aqui estão. Nós sabemos que a tua proteção está sobre cada um, e agora, Senhor, segundo a tua palavra, nós queremos abençoar cada família nesta noite aqui, aqueles que estão presentes e aqueles que estão pela internet. Nós queremos abençoá-los, Senhor, segundo a tua palavra, porque a tua palavra diz que quando nós nos cansamos, nos ensina que nós cansamos em choro, nos derramamos em tua presença, derramamos a nossa alma, rasgamos o nosso espírito na tua presença, e nos dizemos que não precisamos de mais nada e não dependemos de mais nada senão de ti. O Senhor nos dá estratégia e nós partimos para a batalha ouvindo tua voz, certos de que a vitória é certa, pelo nome precioso de Jesus. Senhor, nós abençoamos estas famílias, aqueles que estão passando por dificuldades nesta hora, filhos, filhas, aquele marido que saiu de casa, aquela mulher que não encontra mais com seu esposo, aquele filho que se entregou no mundo da perdição, aquele pai que não quer saber do evangelho, aquela mãe que maldiz o filho crente. Nós profetizamos nesta hora, nós abençoamos esta família e dizemos, Senhor, traz de volta, em nome de Jesus, todos, sem que se perca um, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. E você pode aplaudir ao Senhor, dê glória a Deus.
Diga aleluia. Porque Deus é bom. E nunca nos deixa desamparados. Nunca deixa nos desamparados.